Boa noite. Boa noite, não tem ninguém aqui. Vamos tentar chamar como é que chama aqui mesmo? Convide pessoas. Vamos chamar aqui o Lázaro. Nosso convidado. Boa noite, Eduardo. Eduardo Oliveira? Meu filho, entrou Alencar aqui, Alencar, né? E entrou Eduardo Oliveira. Acho que Eduardo Oliveira. Meu filho também chama Eduardo Oliveira. Meu filho entrou na live? Acho que não, né? Tem 8 meses? Acredito que não. A Amanda chegou, o Lázaro chegou, tô acenando pra isso, que eu não sei como faz pra adicionar. Olha que beleza. Vamos lá. Pedir pra convidar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos ver se chegou mais galera aqui. Lá. Amanda e Lázaro. Bom, e inclusive eu falei a pronúncia errada lá. Por favor, Amanda, pode começar a cantar. Living a Prayer do Bon Jovi, John Bon Jovi. Na hora que você falou, pode cantar, já me deu um leve nervoso aqui. É por quê? Não, só não cantar. sei cantar. Não. Eu também não. Eu cantei Crazy Train na semana passada. Vai a gente tem que dividir. Super desagradável. Mas, cara, tem que esperar a galera chegar. Enquanto não chegar em 150 pessoas pra iniciar, olha, até travou lá. E agora é a hora de eu printar a tela. Que a gente tem a brincadeira de printar a tela com caras estranhas. E essa ficou bem estranha. E vai virar figurinha pelo jeito, né? Vai, sempre vira. A gente sempre trava, né? Porque a internet hoje em dia você paga 300 conto na internet e ela não tem confiabilidade, não tem estabilidade, né, Lázaro? Confiabilidade até funciona, mas funciona mais ou menos. Né? Tá chegando o pessoal aqui. Ó, o Marreto aí, chegou. Henrique. Bacana. Tata Vasco. O Douglas, Jamerson. Ó, temos um convidado especial aqui, Lázaro. Conhece? Dani Veloso? Tatá, Thaís. Dani, Tatá, tem a Larissa, tem o Marcelo Sanches. Tem o Henrique Marreto, cara. Henrique Marreto, mestre. Você conheceu o Henrique Marreto? Foi um dos caras que me levou pra Cruz Alta. Gente boa demais, amigão meu. Cara é. Gente. Ele tá devendo. 10. Eu queria, depois a gente precisa ver com ele se ele comprou o sofá dele, viu, Délis? Ele tava numa luta, não tinha sofá na casa dele. É que situação tensa. Inclusive eu não tenho também. Se a galera quiser fazer uma doação, eu tô sem sofá. Meu filho e o sofá não combina. É muito alto pra ele, coitado. Bom, Amanda, agora caiu uma vez, agora volta, tem que voltar cantando. Sem discussão, vamos lá, começa aí. Pode escolher, pode cantar, sei lá, o que? Ivete Sangalo, vai. Lázaro, me salva aí, Lázaro, porque eu não sei cantar. Eu também não. Não é um talento, definitivamente quer ver? não. Se a gente perguntar pra galera ali, quem quer ver a Amanda cantando, será que o pessoal prefere ver o Lázaro ou a Amanda cantando? Se o pessoal vai escrever dois, escrever Amanda, já é Amanda. Tá decidido. Tá, e Amanda, acho que o pessoal não deu moral pra mim, não. Vamos ver se alguém vai escrever que quer ver a Amanda cantando pra começar a live. Não, acho que eles estão preocupados com a imagem de falha. Né? Quem me conhece, com certeza não vai pedir. Caramba, ó, galera hoje em peso aqui, hein, Lázaro? Que responsa, hein? Lázaro sabe cantar indo do Corinthians, ô louco. Ó, alguém pediu lá, não. Amanda, ó, 2 já pediram Amanda, então a maioria pediu, ó, Marcelo levantou a mão, acredito que deve ser Amanda também, porque ele levantou a mão. Não vamos pessoal, perder o foco. Pessoal perdendo foco, pessoal falando de Corinthians aí, tá perdendo foco, hein, galera? Mas deixa eu contar pra vocês, quando eu comecei a namorar meu marido, eu cantava, né? Aí um dia a gente tava no carro, e eu cantando, ele falou assim, você tá ouvindo a chuva? Eu falei assim, não, você tá ouvindo a chuva? Ele falou assim, escuta. Aí eu fiquei assim, tempo ali, ó. Ele, ai, graças a Deus. Então, eu acho que pro bem geral da nação e felicidade do povo, aí digo todos que você não vai cantar. Acho que é melhor. Não, é um dom que né, tem que ser, na verdade, se eu praticasse muito, assim, talvez, né, mas hoje não. Não. Então, assim, vamos lá, né? Vamos começar aqui. O pessoal já conhece a gente. Se não conhece, é para conhecer. Gestão WCM no LinkedIn, YouTube, em todas as plataformas digitais, Spotify. Cada plataforma a gente fala uma coisa. Então, acessa todas. Não fica só no Instagram. Temos YouTube, temos LinkedIn e temos Spotify. Alguém falou para entrar numa outra que eu nem conheço.
vamos entrar lá também, Clubhouse, o que tiver, nós vamos estar em tudo aí. Patrocínio também, que o negócio tá meio difícil. Mas agora o mais importante é conhecer o nosso convidado, né? Quem seria esse convidado nosso especial? Lázaro. Boa noite, seu Lázaro. Bom, primeiramente, né, queria agradecer o convite de vocês aí para estar batendo um papo, né, sobre um assunto tão legal aí na gestão da manutenção, que é a análise de falha, né. Então, satisfação revê-lo, faz tempo que a gente não se vê, não bate um papo, né. Amanda, não tive o prazer de conhecer a Amanda, mas muito legal. Acompanho você na página, tá? Obrigada. Quem que é o Lázaro? O Lázaro primeiramente, ele é o pai da Cecília, o pai do Miguel, marido da Dani Veloso, que está me acompanhando aí, e filho da Dorinha. Tá? Formado em engenharia elétrica, né? Comecei minha carreira no setor sucro-alcooleiro desde os 17 anos de idade, estou com 35 hoje. Comecei na área de manutenção de instrumentação, e conheci o ramo da confiabilidade, o ramo do PCM, o ramo da gestão da manutenção em 2013 e 2014. E de lá para cá eu venho estudando, passei por algumas empresas, todas multinacionais, no ramo de confiabilidade, e sempre procurei me especializar nesse assunto, né? Gestão da manutenção, PCM, confiabilidade. Análise de falha é um tema que a gente vem cada vez mais estudando, análise de vibração, e estou na área de manutenção aí desde esse tempo. Sou torcedor do São Paulo, né? Último campeão paulista, deixa eu deixar bem claro. Tá? Melhor não entrar nesse tema, viu, que a gente não tá bem nessa parte aí. Não, a gente foi campeão, relaxa. Já passamos por coisas piores. E eu sou o Lázaro, pessoal, e espero poder contribuir com a galera que quer ouvir, que quer bater um papo sobre o método, né, de análise de falha. Acho que é um momento legal, é um assunto que no Brasil a gente pode se dizer que está em evolução ainda, não está legal, né? E a gente vai bater um papo legal aí. Não, legal. Legal. Muito você massa. Seja muito bem-vindo, né? E agradecer novamente aí você ter aceitado o nosso convite. Tá? Obrigada mesmo. Bacana. Perfeito. Com certeza. Muito obrigado por ter aceitado. A gente sabe como é corrido, né? E igual você falou assim, por várias empresas, está numa empresa nova aí, começando também, né? Então seja muito bem-vindo. A gente sabe da correria, a gente sabe o quanto é difícil para quem tem família a gente fazer esses horários assim. Então sigam o canal Gestão da WCM em todas as plataformas digitais. A gente tem que fazer um merchan aqui, viu lá? Você vai perceber que a gente vai fazer isso várias vezes na noite para ver se atrai mais gente pro canal. Bom, mas vamos começar do início, né? Como diz o grande poeta, vamos iniciar do início, né? Vamos começar falando o que é o tal da RCA, o que é análise de falha? O que é análise de falha, Dedas? Vamos lá. Análise de falha, pessoal, nada mais ou tudo né, que é uma metodologia estruturada, né? Ela precisa ser formalmente estruturada para você resolver um problema que está te incomodando, um problema que está te doendo, ou até, no mínimo, reduzir, né, a probabilidade desse evento acontecer, tá, pessoal? Por que a gente fala estruturado, né, formalmente estruturado? O que quer dizer isso, pessoal? Eu tenho que trabalhar com base em evidências, não achismo, né? A análise de falha te permite você usar ferramentas, métodos, e a gente vai aprofundar durante a live, que ela não está lá para você pagar de, sei lá, de vidente, você tem de fato que usar ferramentas que te direcionem para você entender a causa de um evento, né, a causa primária de um evento, vamos dizer assim. Então, a análise de falha é isso, é você fazer uma estrutura, né, usar ferramentas de gestão para você chegar na causa de um evento. Tá? Basicamente isso é análise de falha, pessoal. Legal. Muito massa. E é legal, né, que você falou um termo importante, né, achismo. A gente encontra mesmo muitas pessoas no caminho que querem resolver uma falha, né, falhas críticas, né, falhas importantes, com achismo. E aí a ideia nossa aqui é esclarecer isso, né, que a gente precisa trazer fatos e dados, tomar decisões baseadas em fatos e dados, né. Muito legal. Exato. E é o que mais... É o maior desafio de quem está iniciando ou de quem trabalha com análise de falha. É você conseguir focar as pessoas, de fato, né, em causas prováveis, mas não... Aliás, causas prováveis não, pessoal, em causas, de fato, baseado em evidências, né? Porque a análise de falha é uma metodologia, tá? Uma metodologia estruturada. Você tem uma sequência, tem um sequenciamento de como você vai estruturar uma análise de falha, enfim.
Mas o que é que ela tem em comum todas as metodologias de análise de falha? É que dentro dela você vai precisar usar algum tipo de ferramenta que vai te direcionar para a causa de um evento. E aí aquela ferramenta que você vai usar, ela precisa estar estruturada de uma forma que você não vai trabalhar com o que eu acho que pode ser. E a gente sabe que a nossa ânsia, né, do time de manutenção em si, quando tem um evento, porque dentro das usinas, dentro das empresas, dentro das indústrias, temos pessoas muito técnicas. E essas pessoas já vêm com aquele preconceito de que sabe qual que é o problema, né? E aí a gente às vezes acaba não enxergando coisas óbvias que acontecem e que está causando aquele efeito, né? Então basicamente isso, uma análise de falha, tá, pessoal? E assim, análise de falha não deve ser feita para português ver, né? Ou porque o chefe pediu, né, Vegas? Ela de fato tem que ser feita para você tirar um leão da frente, né? Essa é a ideia da análise de falha, tá, pessoal? É isso mesmo. Mas aí, Lázaro, pensando assim, né, você deve já ter feito, sei lá, na casa de milhões, de 1000 aí, né, mais de 1000 análises de falha, Deus talvez, na sua vida. Deus me livre, ia ter cheio de cabelo Poxa, o cara não trabalha. Poxa. Geralmente, quando você pega um problema, e vamos começar para quem já tem experiência, para quem está começando agora também, né, geralmente por onde você começa a análise de falha, né? Qual que é o passo inicial e conta para o pessoal como a gente deveria começar uma análise de falha, né? Acho que a primeira, até antecipando um pouco na sua pergunta, a primeira decisão que a gente precisa, vamos supor que eu estou entrando em uma empresa agora, eu preciso implementar uma metodologia, alguma governança de análise de falha, né? Acho que o primeiro passo para quem quer aprender análise de falha é seguir o canal Gestão do WCM, né? Porque tem bastante coisa legal aí. E a segunda, pessoal, é a gente... Isso não foi combinado, né? Isso não foi combinado. E a gente não foi combinado. Um bom ponto, porque Vocês sabem que não foi. Não foi, até porque não deu tempo. A gente já chegou e... Assim, a gente trabalha com planejamento, mas às vezes escapa, né? Então não foi planejado. Tem muita coisa legal aí. Então vamos lá, para quem quer começar a iniciar os seus trabalhos com análise de falha, siga a página Gestão WCM, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa que vale por aulas de pós-graduação, tá, pessoal? Isso eu posso falar porque eu estou vendo mesmo o negócio acontecer. Agora, voltando para dentro das nossas empresas, pessoal, por onde eu começo, né? Quando eu quero estruturar, né, a metodologia, quero implementar o método de análise de falha, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é combinar a regra do jogo. Por que combinar a regra do jogo, pessoal? Porque quando a gente fala de analisar falha, a gente enche todo mundo de expectativa, né? E o que são essas expectativas? Que a gente vai ter uma galera da NASA que vai pegar todos os problemas que apareceu na usina e que não vai acontecer de novo. Essa é a expectativa da alta gestão, vamos dizer assim. E a primeira coisa é combinar a regra do jogo, né? Como que você vai criar a tua governança de análise de falha? E uma vez que você estruturou isso, ou seja, como que eu crio a governança de análise de falha? Você precisa definir quais são as ferramentas e os métodos que você vai usar. E existem várias ferramentas e métodos, a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco. Você precisa definir quais são os seus gatilhos que você vai usar para poder te direcionar quando e por que você vai fazer uma análise de falha. Você precisa criar metodologias ou ferramentas também para você medir a eficácia da tua análise de falha. Você precisa ter um bom profissional, que normalmente é um engenheiro da confiabilidade, né, que dá esse apoio como facilitador na condução de uma análise de falha. A primeira coisa, pessoal, é a gente estruturar isso. Ou seja, estruturar de fato o time e a regra do jogo para me começar a conduzir. Qual a metodologia, qual a ferramenta, vai depender muito da maturidade da empresa, tá? Por que vai depender muito da maturidade da empresa? Porque tem empresas, né, que, por exemplo, já não aceita mais análise de falha com ferramentas padrões da qualidade, como, por exemplo, o Ishikawa, diagrama o espinha de peixe lá, os 5 porquês, porque a gente está muito mal acostumado com essas ferramentas. Não é que as ferramentas são ruins, é que a gente usa elas de forma errada. E a forma errada é o quê? A gente trabalhar elas sem evidência. Tá? Porque, para mim, o segredo de uma boa análise de falha se chama evidência. Cara, eu quero fazer uma boa análise de falha, Lázaro. Eu posso usar o diagrama de Ishikawa? Cara, pode. Você vai garantir para mim que todas as eventuais causas do efeito vai ser baseadas em evidências?
Se for nessa pegada, eu acho que você está no caminho certo para conduzir uma metodologia de análise de falha. Se não, a gente tem que começar a partir para algumas metodologias um pouco mais estruturadas, um pouco mais parrudas, que acabam nos direcionando melhor para encontrar a causa raiz. Tá? Então, voltando na pergunta, Amanda, para não fugir um pouco da pergunta, né, é isso. Eu acho que primeiro tem que começar criar a regra do jogo. Eu acho que tem que combinar toda a regra antes, tá? Como você vai fazer, qual é a metodologia, qual que é o prazo que eu vou fazer uma análise a partir do evento. Tudo isso, pessoal, às vezes até parece óbvio, mas na hora que o evento acontece, a gente sabe como que é uma quebra de uma parada de indústria. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem combinado. E aí depois, a partir para quê? Para a educação. O que é educação? A gente tem que treinar, né, as pessoas envolvidas. Aí esse negócio de pessoas envolvidas é muito complexo, né, porque quem deve conhecer as metodologias de análise de falha? Né? Para mim tem que ser uma cultura. Tá? Para mim tem que ser uma cultura assim como, por exemplo, o operador de centrífuga de açúcar, ele já entra numa empresa sabendo que tem que saber centrifugar. Né? Então, assim, estruturar tudo isso para depois dar os próximos passos, tá, pessoal? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Amanda. Respondeu e eu concordo, tá? Concordo plenamente, assim, eu também trabalho com isso há alguns anos e a gente realmente encontra essas barreiras, né? O que você falou faz muito sentido, as pessoas realmente criam uma expectativa enorme em cima da análise de falha, né? Que você não vai, que aquilo nunca mais vai acontecer, né? Que todo mundo, que você vai chegar lá e rapidamente vai encontrar todo o problema e assim, não é assim que acontece, né? Então, e os gatilhos também são muito importantes, porque onde um cenário em que a empresa exige que você faça tudo que acontece de falha, né, que o gatilho ele é disparado muitas vezes, a qualidade da análise de falha ela é baixa. Porque você tem um volume alto para suprir, né? E assim, a gente é medido por resultados e os resultados acompanhados por indicadores. Então, ninguém quer ficar com indicador ruim, né? Então, você acaba não indo tanto no detalhe para cumprir aquele gatilho. Então, essa regra combinada, né, do jogo todo, que envolve ali a análise de falha, realmente faz todo sentido e a gente tem que, na implementação, né, começar por aí. Quem está implementando o programa, né? Quer complementar, Débora? Tá mudo. Tá mudo. Ó, que bom que todo mundo percebeu. Eu só tava testando. Vocês perceberam? Claro que vocês perceberam, né? Óbvio. Tá mudo. É que não podia perder a piada. Que horrível, inclusive. Você falou duas palavras aí que eu marquei aqui. Que hoje tá engraçado, né? Eu marquei aqui que eu gostei bastante, que é a questão de evidências e gatilhos, né? Aí, o legal dessas conversas é que, assim, a gente... Vamos te deixa 2, 3 perguntinhas anotadas, para também não ter... Tem um roteirinho também, né? Bagunçado, né? Mas aí sempre vai tomando outra direção. Acho legal essas conversas, assim, porque a ideia aqui é realmente ver a tua experiência, né? Isso que é o legal, né? Tem a nossa, a minha da Amanda, que a gente fica contando aqui. Aí toda hora o pessoal fala, nossa, de novo, vocês vão contar alguma história na cara. Então eu falo, vamos trazer alguém que manja também. Então você falou de evidências aqui, isso não tá nada combinado. Eu gostei dessa... Queria explorar um pouco mais. Você falou assim, tem que ter boas evidências a algo assim, que a ferramenta pode ser até mais simples, mas tiver boas evidências. Como é que você enxerga isso quando você vai pro campo para fazer e o pessoal quer fazer rápido e você não tem como coletar evidência? O que é essas boas evidências para quem está começando agora? Porque tem uma galera que está assistindo a gente, que está começando agora e falou assim, caramba, ele falou que tem que ter boas evidências. O que seria isso? Excelente pergunta, Débora. Só assim, boas evidências são qualquer coisa que te tire o achismo da jogada. Né? Eu acho que jogaram água no meu equipamento e por isso que ele queimou. Tá, a gente tem qual que seria a evidência aí? A gente tem a evidência de que jogaram água no equipamento, sabe? Então esse é um exemplo bem assim, bem chucrão que eu estou dando aqui. Mas quando a gente fala numa análise de falha, por exemplo, a quebra de um equipamento, que é algo bem mais complexo, a gente vai analisar, por exemplo, a falha de um rolamento, ou seja, a quebra de um eixo de um equipamento. Existem várias ferramentas de engenharia hoje que nos dá a condição de entender o que aconteceu com aquele material, seja a peça, equipamento ou material. A gente tem diversos ensaios laboratoriais, diversas ENDs, diversas estruturas, aí vindo para a automação. Hoje a automação está um negócio bem complexo, quando a gente entra em redes de automação, quando a gente entra em sistemas elétricos, a gente tem várias ferramentas CCM super inteligentes que conseguem
dedurar para a gente o que aconteceu, sabe? E essa a coleta de evidências baseado num evento primário, ela te exige uma minuciosidade, um trabalho assim bem de um detalhe, de fato, de entender quais foram os efeitos quais foram as causas que provocaram aquele efeito, né? Então, evidência, Débora, isso é mais ou menos, eu entendo que é tudo aquilo que tira o acho da jogada, sabe? Então, se a gente entende que o eixo pode ter quebrado pela especificação errada do material do eixo, vamos descobrir qual que é o eixo correto, qual que é o material correto do eixo, e vamos pegar um material desse eixo e mandar para análise laboratorial. Então, não posso ficar com achismo. Eu preciso, de fato, usar as ferramentas de engenharia que tem hoje no mercado para eu entender o que está acontecendo. Então, isso é a evidência. Tá? Legal. Você falou só mais um. E é o que dá mais trabalho, por isso que o pessoal não faz. Perfeito. É verdade. Você falou só um termo aí, só para o pessoal. O achismo é duas coisas aqui, tá? Mandaram um oi papai, Cecília, não sei se você viu, só para dar uma derretida no coração do cara. Ó. Eu vi. Um oi papai, Cecília. A Dani tá pegando pesado. Quem tem filho sabe como é que é quando vê qualquer coisa do tipo. E uma mensagem aqui do Arthur que o achismo é baseado em experiências anteriores. Se você usou um termo, só para o pessoal se situar, que talvez nem todo mundo já ouviu esse termo, você usou o termo, tem algumas ends que dá para ser feito. Só para o pessoal saber o que é end, porque talvez o pessoal não saiba. Legal, pessoal. END é a sigla, né, a abreviação de ensaios não destrutivos. O que poderia ser esses ensaios não destrutivos, pessoal? São técnicas de monitoramento, né, de medição que eu uso, né, através de algum equipamento, através de alguma... que eu monitoro, por exemplo, o tipo do material, a qualidade do material, a dureza, se eu consigo verificar trincas. Já vamos partir para o jargão da indústria. O tal do líquido penetrante, que a galera faz para identificar trincas em materiais, né? O ensaio por ultrassom, medição de espessura através de ultrassom, né? O que mais? A gente tem partículas magnéticas, a própria análise de vibração, ela é considerada uma END, ela pode ser considerada como uma END também, tá? E é isso, são técnicas, né, que a gente usa no dia a dia da indústria, no dia a dia da manutenção, para a gente entender, né, a condição de um material, de um equipamento, enfim. Ó, o Eduardo aí, o Lázaro, você que não conhece, o Eduardo é nosso seguidor fiel, e toda live ele tá aqui, ó. Falou que chegou atrasado hoje, mas tá aí. Boa noite, Eduardo. Mas excelente, legal. Lázaro. Eu vejo também, tá, muita dificuldade em algumas evidências, né, em mapear. A gente mapeia tudo que é possível, né? Só que assim, eu tenho duas dificuldades, né, dentro do que você falou. A gente mapeia tudo que é possível e muitas vezes as pessoas querem colocar o que é possível quando ele é impossível naquela falha, né? Por exemplo, e se choveu, mas o equipamento fica coberto, tipo, não faz sentido a chuva naquele cenário. E a pessoa quer supor que aquilo seja o motivo da falha, né? Tem esse ponto. E o outro ponto é enxergar tudo que é possível realmente ter acontecido naquele equipamento e ir lá em campo, medir, conferir, né? Aí eu falo, pode ter sido um aquecimento. Eu tenho a última medição de temperatura, eu tenho algum sensor de temperatura no local que me mostra a temperatura, né? Eu não tenho. O que pode ter causado naquele ativo uma alta temperatura? Vamos ver se realmente aquela marca foi deixada lá, né? E aí esse trabalho todo de gerar essa evidência que você falou, né? Essa prova do que... É a prova do crime, né? A gente estava conversando esse prova do crime mesmo. É tipo um CSI, né? Você vai lá, vai analisar a peça como se fosse, né, um corpo. Tipo, quais as marcas que foram deixadas? Qual a história aquela peça, aquele componente conta para você, né? Então, assim, realmente, exatamente, é o que você falou. Dá muito trabalho, né? Não é rápido, dependendo do número de possibilidades que você tem. Né? Se tiver que fazer um ensaio não destrutivo, uma análise micrográfica do material, aí é que é mais demorado ainda, né? Então, assim, realmente o pessoal tem essa pressa na resposta, mas se não for desse jeito, né, Lázaro, você chega em mais uma análise que foi só um achismo e aí ela volta a acontecer de maneira não controlada, né? Enfim, é um grande problema. Mário, você comentou aqui, né? Não jogar na sucata a peça quebrada nas primeiras ações. Isso é um bom ponto. Empresas que você tem sistemas, estrutura de segurança um pouco mais avançada, segurança de pessoas, quando acontece um incidente, todo mundo já tenta ter rapidez
na busca de evidências. Até conclusões. Não, na busca de evidências. Até anotei que vocês citaram aqui de corpo, de CSI. Quando tem algum acidente, a galera vai toda ver o que aconteceu, tira foto, tira foto do horário, de onde foi, a marca certinho, tudo. E quando é com a manutenção, normalmente a gente joga a peça na sucata. E aí você não tem evidência do corpo, como diz o Arius aqui, né? Não jogar sucata a peça quebrada é uma das primeiras ações. Acho que vai bem de encontro com o que vocês estão falando aí. É isso aí. E aí, Deberson, tem um vídeo aí do Gestão WCM que eu vi, eu não lembro se foi vídeo ou se foi podcast, você me corrige aí, que você fala uma coisa bem interessante, é que 100% dos problemas organizacionais, os problemas dentro de uma indústria, são resolvidos por questões técnicas. Né? E não é a gestão que vai lá resolver o problema de um redutor que está quebrando, são técnicas. Né? Eu gosto muito desse comentário porque de fato é isso. E aí, por que eu gostei muito desse comentário? Porque eu já usei na prática esse comentário, já usei na prática e eu tive um resultado muito bacana. Ou seja, o que eu fiz? Dentro das indústrias, a gente temos pessoas bastante técnicas. E se eu levar a metodologia para essa turma? Em vez de eu tentar trazer a técnica deles para dentro da metodologia. E se eu fizer o contrário? Então, eu percebi que a gente teve uma evolução mais acelerada quando... em vez de trazer eles para mim, eu fui para eles, sabe? Então, eu tenho operadores hoje, eu trabalhei com operadores que é capaz de puxar um Apollo tranquilo, para você ter uma ideia, operadores de caldeira. Ele consegue puxar um Apollo, óbvio, um Apollo simples, mas dentro da metodologia ele consegue. Ele fez o treinamento dessa lógica, por exemplo. Então, assim, foi uma forma que a gente entendeu, que eu entendi na época, que ia agregar mais, e realmente agregou. Eu percebia que toda falha que acontecia naquele setor, eu tinha mais facilidade para poder entender causa, atualizar plano, pegar evidência. É uma experiência que na prática funcionou bastante, tá? Bom ponto. Só para fazer momento plim-plim, momento merchan, é no nosso podcast, primeiro podcast de gestão versus técnica, onde a gente cita no final. Todo problema é resolvido com técnica, só que você só evita os problemas com gestão. Perfeito? Muito bom comentário. Muito obrigado por ter ouvido nosso podcast. Muito obrigado, muito bom. Ouve lá, pessoal. Ouve lá pro Spotify dar uma moral pra nós lá. Pra nós lá. Ficou muito bom. Se o podcast for gravado assim, né, Débora? As pessoas não vão querer. Mas o que importa é o conteúdo, né? Pro nós lá acontece, né? Na vida real, certo nós aí, vamos lá. Mas você falou uma coisa aqui que é interessante, e foi uma brincadeira, claro, que a gente fez aqui até pra não ficar, né? Não ficar muito sério demais também, né? O assunto é sério, mas nem tudo na vida a gente pode levar tão a sério. Você falou duas coisas interessantes. Só vou fazer um comentário rápido. Você citou o termo Apollo Sologic, né? Pra galera que tá chegando agora, Apollo é uma técnica de investigação que dá de uma empresa que chama Sologic, tá? Então quem está chegando agora, não é muito comum ouvir esse termo, não é algo que você acha fácil, só que fica a dica, se você colocar técnica Apollo, RCA, deve ser o primeiro ou segundo arquivo, deve estar lá do Júlio Battistini ou Battisti, alguma coisa assim, é o primeiro ou segundo arquivo, são algumas páginas, 6 páginas, 7 páginas, é pequenininho, e ele mostra certinho como funciona o Apollo. Ele apresentou isso no congresso da Brahman. Eu aconselho a leitura, é muito pequena e você vai entender o que é o conceito Apollo, tá? Fica a dica aí. E você citou, e só para pegar um gancho rápido disso, você falou da questão das ferramentas, né? Onde eu trabalho especificamente, nós inventamos uma ferramenta. Então, quando a gente fala assim, você usa Ishikawa, você usa 5x, você usa Apollo, você usa aquilo, nós usamos uma que nós inventamos. Nós pegamos 2, 3, falamos assim, cara, isso é legal nisso, isso é legal nisso, Então a gente pegou uma mistura de Apollo com FTA, com Ishikawa, fizemos lá um bem bolado e ficou muito legal. Por quê? Porque, igual você falou, o importante são as evidências. A técnica, ela ajuda, mas... Exatamente, Débora. Exatamente. Eu falo bastante isso, porque tem até um tópico aí, eu vou até adiantar um tópico que a gente vai falar, que é a questão de gatilhos, né? Legal. Vou me adiantar aqui, não estava combinado, mas vou me adiantar. Pessoal, praticamente, sempre quando a gente vai começar um ano nas empresas, a gente sempre discute a mesma coisa, né? Quais vão ser os nossos gatilhos desse ano para nos direcionar quando fazer uma análise de falha, né? E alguns treinamentos que a gente fez, em alguns contatos com outros profissionais da área, a gente sempre discute isso. Eu sempre falo a mesma coisa, Débora, e é o que você falou aí da técnica.
não existe o gatilho correto, existe o gatilho adequado para o momento e para a empresa. Tá? Eu sempre falo dessa forma. Por quê? Porque é a empresa, é a situação da indústria que vai te direcionar para onde você tem que atacar. Então, de repente, eu usar um gatilho, só para deixar bem claro, né, pessoal? Vamos explicar primeiro o que é um gatilho, né? Gatilho, pessoal, basicamente um alarme que a gente tem, né? São indicadores que a gente tem que nos diz quando a gente deve iniciar a tratativa de uma anomalia, uma análise de falha, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu defino lá que toda vez que eu tiver uma quebra que atinja um valor de X reais, eu vou conduzir uma investigação para entender o evento, tá? E a mesma coisa vale para eles. São vários indicadores. Então, se você perguntar para mim, Lázaro, como eu começo? Quais são os gatilhos que eu uso? Depende. Você precisa entender qual é a situação, qual é a condição da tua empresa. Tem empresas que, por exemplo, quais são os gatilhos tradicionais hoje? Disponibilidade, outras pessoas medem o OE, né? Custo, está sempre na moda também quando a gente vai falar de gatilho, né? Segurança, né? Acidentes com afastamento, empresas que pregam com segurança também, pede para incluir, né, o gatilho de segurança dentro das tratativas de anomalia. E algumas empresas usam reincidência, aí já tem empresas que usam MTBF, já tem empresas que usam o MTTR, enfim. Pessoal, na minha experiência prática, eu pude perceber que o melhor gatilho é o melhor gatilho para a empresa, tá? Então você pode, por exemplo, fazer um gatilho de, sei lá, de números de OS emergenciais, sei lá. A gente pode deduzir, pode criar o seu gatilho. Como o Debs falou da ferramenta, né? Ele inventou a ferramenta. Você pode inventar a sua. Desde que, pessoal, seja uma invenção, entre aspas, baseado em dados, que você tenha, né? Não dados, informação, né? Porque a informação são os dados compilados. Né? Desde que você tenha informação, para que aquele gatilho que você escolheu te traga resultado uma vez que ele foi tratado. Né? Porque a gente faz análise de falha para ter resultado. Não é para outra coisa. Né? E se você fizer para não ter resultado, você precisa rever o conceito. Então é isso. Gatilhos são os indicadores que eu tenho que vai me direcionar quando iniciar uma análise de falha. Eles podem ser gatilho de perda de produção, acidentes, custos de manutenção, reincidências de falhas, MTBF, MTTR, enfim. Existem vários gatilhos, pessoal. O ideal é que você, através de seus dados, gere informação suficiente para você entender qual que é o melhor gatilho para o teu momento, tá? Excelente. Quer fazer uma pergunta, mano? O pessoal não tá perguntando nada. Acho que essa do gatilho foi perfeita, né? Mas começou e terminou e passou a régua. O pessoal não tá perguntando nada. Quer ver se tem alguma pergunta? Nenhuma perguntinha? Ah, que é isso, pessoal. Vamos fazer pergunta pro Lázaro. Deixa fácil assim, não. Eu queria comentar só sobre o gatilho do custo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Sim. Tá ouvindo. Tá. O gatilho do custo, ele é engraçado, né? Realmente, assim, por onde eu passei, né? Eu percebi isso. Todo mundo quer um gatilho de custo, mas a maioria tem dificuldade de controlar ele. Quando realmente uma atividade passa do valor ali, você vai perceber lá no final do mês, né? Geralmente é no fechamento do mês, que aí fala, não, agora tem que analisar essa falha porque estourou o custo, né? Mas a gente não tem esse controle, assim, pelo menos por onde eu passei pela minha experiência, que você consegue ele de imediato, como, por exemplo, é o tempo de uma parada, né? O tempo de uma parada é imediato. Ficou parado, você já sabe e vai lá atuar. O custo de um material, geralmente, eles acionam já no final do mês. Então, você analisa realmente o montante, né? É a falha de um processo inteiro. Geralmente, não é uma falha pontual. Não sei se com você também é assim, mas ou o Deverson também, né? Sim, com certeza. Já tive experiências semelhantes a isso. O legal que a gente percebe que a galera... Não sei se é legal dizer isso, né? Mas a gente percebe que a galera não é que está deixando o custo como gatilho para o canto, mas a gente percebe que outros gatilhos que acabam disparando o custo acabam sendo priorizados, tá? Então, assim, eu já mudei gatilho, por exemplo, durante o meio, eu trabalho em usinas, né, de açúcar, eu já mudei gatilhos no meio da safra. A planta foi para um caminho, foi para um rumo que a gente mudou, a gente sentou e revisitamos os nossos gatilhos. E a gente foi assertivo. Então, o que vai te direcionar é a condição da planta, né? A gente entende, sim, que tem que ter uma governança, que tem que ter uma regrinha, que não pode ficar mudando toda hora o jogo, senão o negócio não fica sustentável, claro, isso é óbvio, né?
Mas a gente já revisitou gatilhos durante uma mesma safra. Isso aconteceu. Essa flexibilidade a gente não pode ficar engessado, né? E aí essa experiência que o Deberson acabou de contar, quando ele diz que inventou, né, que criaram a ferramenta dele, eu acho super bacana. Isso é a evolução da manutenção, né? Porque, assim, na minha opinião, galera, a manutenção precisa evoluir, sabe, Deberson? A gestão da manutenção precisa evoluir. Eu acho que a gente está bem parado no tempo ainda. A gente ainda vê dentro das indústrias pessoas discutindo o conceito de manutenção, pessoas discutindo o que é preventivo, o que é preditiva, pessoas discutindo se a medição global vale como uma preditiva. Ixi, essa aí deu a gente, então, a gente precisa evoluir, cara. A gente precisa evoluir para o próximo passo, sabe, Deberson? Eu acho que a gente está muito tempo discutindo um assunto tão básico. Por isso que eu vejo muita dificuldade na gestão da manutenção hoje. A gente vê ótimos posts no LinkedIn falando de manutenção, mas você vê muita coisa, por exemplo, na mesmice. Cara, Lázaro, mas tem a galera que está chegando agora, quer entrar na manutenção, elas precisam aprender o básico, legal, mas para isso tem cursos, para isso tem gestão WCM, para isso tem livros. Então, dentro das indústrias, a gente não tem mais espaço para essas dúvidas, na minha opinião, tá? A gente atrasa muito os processos. Tá? Então, a análise de falha é assim a análise de falha. A gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa, por exemplo, fazer o que você fez, olhar para as ferramentas que a gente usa hoje para análise de falha e tentar reinventar uma coisa nova. É descobrir como fazer um bom trabalho de estudo de LCC, por exemplo. É entender como que a confiabilidade pode conversar com o processo. Né? Hoje a gente já tem gestores de manutenção que falam de igual para igual com gestores de produção. Ah, Lázaro, mas o que isso tem a ver? Galera, na prática dá muita diferença. Quando a gente vai fazer estudos de confiabilidade, estudos de táticas de manutenção, a própria análise de falha em si, quando você conhece o processo, quando você conhece como as coisas funcionam, a gente ganha um caminho muito grande, sabe? Então, acho que a gestão da manutenção precisa caminhar rápido para esse direcionamento. Falar de conceitos básicos de manutenção, até eu vi um post que a Amanda colocou no LinkedIn, eu falei isso no post, eu comentei, poxa, a galera ainda está patinando muito nesses assuntos básicos. Uhum. Para a gestão da manutenção evoluir, para dar o retorno rápido que as empresas precisam, a gente está num dinamismo muito grande mesmo, as coisas estão rápidas. A gente precisa evoluir. A análise de falha é, de fato, uma metodologia que precisa vir junto com essa evolução. Legal. Tem uma pergunta do Arilson aqui. Obviamente a gente quer ouvir a resposta do nosso convidado, mas já vou deixar uma dica, tá, Arilson? Essa questão de efeito ou causa, vai naquele artigo que eu acabei de comentar, do Júlio Battisti, acho que é Battisti ou Bastini, alguma coisa assim, do método Apollo RSA, que ele vai te dar uma visão muito legal disso. E o mais legal, que a gente falou isso na última live, eu falei que discordava de alguns livros desse aqui que eu tenho em gestão da manutenção, e algumas coisas deles eu discordo. E eu falei assim, tomara que alguém discorde que eu discordo, porque mostra que a gente está discutindo, porque nós da manutenção, a gente normalmente não discute muito esses temas, né? É o que você falou. Então, eu só estou falando para dar uma outra abertura, mas agora a gente quer saber a tua opinião, Lázaro. Se ele deve tratar o efeito da falha ou a causa da falha. Se ele deve tratar o modo, né, o problema que gerou ou o problema gerado. Ótima pergunta. Muito legal, essa é uma ótima pergunta. Ela é a base para você se direcionar para o problema, né, cara? Assim, vamos dar um passinho atrás, pessoal. Quando a gente fala de causa e efeito, evento primário, evento secundário, depende da técnica, o que acontece? A gente tem lá o efeito, né? Efeito, vamos chamar de efeito primário. Algumas metodologias, como por exemplo a metodologia Apollo, que o Deberson sugeriu que vocês pesquisassem, ela diz o seguinte: para todo efeito primário, eu preciso ter no mínimo 2 causas. Essas causas, elas são causas condição e causas ação. O que significa isso, pessoal? O copo, ele só vai cair se eu tiver a ação de ir lá e bater nele, por exemplo. Tá? Então, ou seja, a união, a interseção, aliás, entre esses dois, entre a causa condição e a causa ação, ela vai te causar algum efeito. Tá? Então, vamos lá. Para o São Paulo ganhar, eu preciso ter o time dos jogadores, e o outro preciso ter os jogadores do São Paulo, eu preciso ter os jogadores do Flamengo, né? Essas são 2 condições, a condição jogadores do São Paulo e a condição jogadores do Flamengo.
Qual que seria a ação? Iniciar o jogo, por exemplo. Se eu eliminar qualquer um dessas três causas, pessoal, não vai ter a vitória do São Paulo. Ou seja, se eu não iniciar o jogo, eu não vou ter a vitória. Se eu tirar o time de campo, eu não vou ter a vitória. Então, assim, a causa e efeito, ela relaciona isso. Então, quando você elimina qualquer causa, seja ela condição, ou seja ela ação, você garante que aquele efeito primário não aconteça. Tá? Então, é mais ou menos isso que a relação casual diz. Tá? A relação casual diz isso. Que para todo efeito, a gente tem, no mínimo, uma causa-condição e uma causa-ação. A união das duas faz com que o efeito aconteça. E a análise de falha faz o quê? Que a gente entenda quais dessas causas a gente pode eliminar para evitar o efeito. Tá? Não sei se eu consegui explicar, Debson. Eu entendi teus pontos todos. Eu acho que ele citou mais um pouquinho, Lázaro. Tudo que você falou, mais uma questão do seguinte. Deixa eu ver também se eu entendi a pergunta dele, né? Ele cita assim, ó, por exemplo, a quebra de um equipamento gerou a parada de uma planta. Então vamos pegar um sistema de bombeamento para ser bem simples. Tá. A quebra do sistema de bombeamento gerou a parada da planta. Eu trato a parada da planta, que é o problema. Então assim, eu poderia tentar evitar a parada da planta colocando um segundo sistema de bombeamento, por exemplo. Ou eu trato a causa da falha, que foi a quebra do rolamento por falta de lubrificação, por exemplo. Entendi. Qual dos dois que eu trato? A tua análise, a metodologia que vai te direcionar. Tá? Na prática, o que já aconteceu comigo, Debson? Já aconteceu, eu já tratei os dois. Como assim, Lázaro? Como você tratou os dois? A metodologia me direcionou isso. Vou te dar um exemplo de que pode acontecer na prática. Vou usar o teu mesmo exemplo. De repente quebrou uma bomba por falta de lubrificante, e a quebra dessa bomba causou a parada da planta. A metodologia me direcionou para o caminho que, mesmo que essa bomba tivesse quebrado, eu não poderia ter parado a planta. Então, por que essa planta parou? Então, quando eu fui ver, eu estava tratando a parada da planta. Uhum. Tudo bem que a planta quebrou porque a bomba, né? Aliás, a planta parou porque a bomba quebrou. Mas, mesmo que essa bomba tivesse quebrado, não deveria ter parado a planta. Então, já aconteceu na prática da metodologia me levar para esse caminho. Tá? Já me levou para esse caminho. Não é tão comum, né? Não sei se você já pegou situações igual a essa, você, Amanda, mas eu já me deparei com situações essas. Porque o efeito foi. A causa do efeito foi tão grande que eu acabei, vamos dizer assim, isso não deveria ter acontecido. Peraí. Beleza, aconteceu o evento, quebrou a bomba, mas a quebra daquela bomba não deveria ter causado isso. Por que causou isso? Então já aconteceu na prática assim comigo, tá, Debson, de tratar os dois. Tá? Legal. Já que você perguntou, eu já participei de um, não relacionado à manutenção, foi por uma outra área específica, a gente estava usando o Apollo, que nós chegamos em 4 definições de problema, a gente atacou 4 pontos. Infelizmente, você conhece um amigo nosso, há muitos anos aconteceu um acidente na planta ali que a gente trabalhava, e eu participei da investigação e a gente teve que abrir para 4 análises diferentes. Tá? Por isso que eu citei para o pessoal dar uma lidinha lá no Apollo, lá nesse artigo específico, que ele é bem simples, e ele é bem direto, assim, eu gosto bastante dele, porque ele vai abrir bem a mente nessa questão de problema, causa, consequência. Até marquei aqui, você usou esses termos em alguns momentos, marquei que causa e consequência. Ele explica bem essa questão dos fatores casuais que você comentou aí. Então, assim, é bem legal. Eu sugiro bastante a leitura. Tem mais pergunta aí, né, Amanda? Tem mais pergunta aqui. É porque o negócio fica pequeno aqui, né? Deixa eu ler aqui, ó. Eu acho uma do Eduardo aqui, eu acho que é a última depois da... Realmente tem muita manutenção atrasadíssima, estou em uma estatal atualmente, é triste. É uma constatação. Aí tem uma pergunta aqui, né? Quais profissionais devem estar na equipe para fazer análise de falha, além do facilitador? Você costuma fazer brainstorm com operador, mecânico, etc.? Então seria assim, né? Quem que deve estar nessa equipe para fazer análise de falha? E se você hoje faz brainstorm, né, com a galera de campo mecânico, dos operadores, para poder fazer análise de falha? Boa pergunta, né, Taimar? Ótimo. Excelente pergunta. Ótima pergunta. Assim, quando a gente fala de fazer do brainstorm, pessoal, o que é o ideal? Independente do que você for
quem você vai chamar e quantas pessoas você vai chamar, a coleta de dados no início, a mais próximo possível do evento, é o que vai te direcionar quem você vai chamar e quantas pessoas você vai chamar. Porque vamos imaginar que a gente tem um evento, vamos falar de uma quebra de um equipamento qualquer. Colete informação. Faça o Gemba, procure entender o máximo o evento, entreviste sim os operadores, entreviste sim as pessoas que podem contribuir tecnicamente com aquele evento, e você vai coletar informações que aquelas informações vão te direcionar quem você acha que deve participar. O que precisa ter em mente, assim, que quando você vai fazer uma reunião e vai convocar a galera para discutir a possível motivo da falha, lá não pode ser lugar de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Lá não pode ser lugar de achismo. Né? Traga evidências, traga o máximo de coleta de informações, faça entrevistas. Se achar necessário, se tiver que partir para exames complementares, que é aquilo que a gente falou lá no começo, e aí a gente direciona a equipe. O que acontece? O problema é que quando a maioria das empresas acha que se o Deverson, a Amanda e o Lázaro sentou 4 horas da tarde, numa quinta-feira, para fazer uma análise de falha, a expectativa é que às 16 a análise de falha esteja concluída e a gente já saiba qual foi o motivo da falha. E não é assim que funciona. Tá? Então, para não fugir muito da pergunta, sim, faça brainstorming. Quando eu falo brainstorming, é entrevista de campo mesmo, tá, pessoal? Não é trazer para uma sala, aquela coisa formal. É perguntar, entender o evento, entender o que aconteceu, tire foto, registre o máximo de informação que você conseguir, porque muitas dessas informações, às vezes, você acha que não vai usar e quando você vê, você está lá olhando para aquele material. Tá? Não deixe jogar nada fora, igual o companheiro falou agora há pouco, né? Não deixe jogar nada fora. E aí, olhe para aquilo que você coletou. Olhe para aquele material e tente entender quem pode agregar para somar com aquele material para poder entender a causa do evento. Então, não existe pelo menos eu não conduzo assim de uma regra. Vai quebrou um equipamento, eu preciso chamar o cara da elétrica, o cara da mecânica, o cara da automação, o dono da área. Não existe essa regra, tá, pessoal? Faça aquilo que as evidências te direcionam, aliás, que as provas, que as informações te direcionar, tá? Eu sempre procuro fazer dessa forma, tá, pessoal? Verdade. Hoje você falou uma coisa que eu fiquei feliz de ouvir. Porque eu já ouvi várias pessoas, né, quando vão implementar um processo de análise de falha, falam assim, você tem que fazer uma reunião multidisciplinar, né, com todo mundo. Aí coloca uma galera para conduzir a análise de falha. Aí eu já cheguei a análise de falha, que chega lá, a pessoa que está conduzindo a análise fala assim, então, gente, teve a quebra no dia tal. E o que aconteceu? É desse jeito. Aí, que aconteceu? Desse jeito. Aí dá vontade de falar assim, não, vamos parar por aqui, vamos fazer o dever de casa primeiro, né? Se você quer que outras pessoas tragam informações, deslencia, né? Entrega para as pessoas essa responsabilidade. Fala, você tem que trazer essa informação para mim, você essa outra informação. A pessoa que conduz a análise de falha, ele não é simplesmente um ditador, né? A pessoa está ali para fazer a ata. Você está ali para conduzir a análise de falha, significa trazer tudo o que é possível ter acontecido, com o máximo de informações, e aí lá acertar os ponteiros, né? Porque aí fica assim, tem que fazer reunião multidisciplinar. Você reúne aquele monte de gente, todo mundo não sabe o que aconteceu, ninguém levou uma informação detalhada, aí você fica lá no meio da análise discutindo, né? A gente fala, discutindo o sexo dos anjos, né? Começa a discutir coisas inimagináveis que não tem nada a ver com a falha, perde-se um longo tempo, fica ali 2 horas às vezes, conversando ou mais, e chega a sair dali sem nada, né? Ou pior, que eu já vi, sai com análise de falha, em que as ações da análise de falha verificar se a temperatura estava alta, verificar se você sai com as ações que deveria ter trago. Então, assim, é muito ruim, né? Então, você falou, não sou só eu que passo por isso que, né, acredito que o legal é você trazer todas as informações. Eu concordo plenamente. É mais ou menos. Pode falar, Lazinho, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, cara, pode falar. Você é entrevistado, meu amigo. Você tem a prioridade. É porque isso que a Amanda falou, de fato acontece. Essa ânsia, né, da galera de resolver, de entender a causa, de fazer solução, faz com que e normalmente o pessoal, e quando vai aquela galera que vai para análise de falha com o notebook, liga lá, começa a responder e-mail, né, a gente sabe o que acontece, né? Você falou. E assim, pessoal,
Desculpa, te cortei Pode de falar. novo, né? Sim, tá legal. Daqui a pouco Não, ninguém agora você quer vai vir mais falar, aqui. cara. Não, mas é isso que eu ia falar. Pode falar, por favor. Por isso que vocês têm que seguir o LinkedIn na nossa página Gestão WCM. Sempre a gente faz isso para, né, lembrar o pessoal que a gente tem a página Gestão WCM no LinkedIn. Lá você não só vai procurar emprego, lá tem muito conteúdo, muita informação. E nosso último meme foi falando sobre isso. Acho que isso que é legal, porque não foi combinado. Era um carinha chegando, que é o gerente da fábrica, que pergunta: pessoal, Foi muito bom. como é que a gente faz para eliminar essa falha que quebrou de novo? A gente fez um monte de ação e quebrou de novo. A primeira resposta foi brainstorming. A segunda, o cara falou assim: mais ações rápidas, né? Vamos fazer mais coisa, tem que ser mais rápido. E aí o cara que falou assim: a gente deveria fazer uma RCA definitiva sem achômetro. Foi jogado pela janela. No Gestão da WCM a gente também tem um momento cômico. Mas o que a gente quis dizer com aquilo lá? E agora eu vou usar a frase de um profeta. Agora então aqui eu vou utilizar momentos assim de muita cultura, assim, livros sofisticadíssimos que eu estudei ao longo desse tempo. Eu tenho medo quando ele fala isso, tá, Lázaro? Provavelmente. E agora a galera deve sair uns 10 da live, porque eu vou falar assim, inclusive, se vocês utilizarem a mesma fonte, vão aprender coisas muito legais de análise de fala, que é Dr. House, né? Uma série fantástica, que profetiza muitas coisas, que o Dr. House fala everybody lies, né? Tipo, todo mundo mente. O que significa? Agora, trazendo para o mundo da manutenção, tirando a brincadeira, né, que tem estudo nenhum, eu aprendi isso no Dr. House. O que quer dizer na manutenção isso? O todo mundo mente, que é a brincadeira aqui que eu estou fazendo, é o seguinte: as pessoas estão limitadas à informação. Então, quando você convida uma pessoa para fazer um brainstorm ou vai discutir algo com a pessoa, ela vai contar a experiência dela. Eu tenho uma situação, vou ser bem genérico aqui, para não expor ninguém, mas a Amanda estava na sala, inclusive, então assim, ela tem uma noção do que eu vou falar aqui, mas é bem genérico, onde a gente mostrou dados, números, e falamos assim: nossa situação está assim, em determinado equipamento. E a resposta que nós tivemos é: eu acho que não é. Mas como eu acho que não é? Eu acho que não é porque eu não estou vendo isso na prática. Só que a prática, e aí eu fiz uma brincadeira na hora, no momento, falei assim: mas você viu ontem que aconteceu tal coisa, 9h30 da noite? A pessoa falou: não. Eu falei: e ontem de madrugada aconteceu isso. Não, mas eu não vi, eu não estava aqui. Falei: pois é, por isso que os dados ali são mais reais do que a tua palavra. Não é porque a pessoa estava mentindo no sentido de mentir, não. Obviamente ninguém faz isso por negligência. Ninguém vai fazer isso. Vai chamar um cara no brainstorm e ele vai mentir por mentir. Vai. Só que quando você chama ele está limitado à informação. Ele vai contar uma experiência dele, o turno dele, aquele momento pode ter acontecido fora desse horário, né? Então isso é legal, tudo que vocês falaram aqui bem legal. Tem uma outra pergunta pro Lázaro aqui, só para eu não perder, que já tem um monte aqui. Lázaro, na usina, você utiliza alguma ferramenta digital em tempo real para análise de campo? Debs, cortou o começo da pergunta. Tá, vamos lá. Colocou assim: Lázaro, na usina, você utiliza alguma ferramenta digital em tempo real para análise de campo? Legal. Já usei sensoriamento, tá? Já usei sensoriamento de análise de vibração, equipamentos de alta complexidade, como geradores, já usei sensores de deslocamento de geradores, já usei sensores de acelerômetros em vibradores de moenda. Para que você usou, Lázaro? Aí é um assunto até legal quando a gente fala de sensoriamento. Para que você quer sensoriar, né, um ativo? É uma pergunta que às vezes é óbvia, mas às vezes a pessoa está colocando um sensor lá sem saber para que ela quer no final, né? Então, assim, a gente já usou sensoriamento em tempo real, sim, online, mas mais para ele ser o meu dedo duro do equipamento do que para a gente ficar, por exemplo, sei lá, acompanhando em tempo real o que está acontecendo com ele, tá? Um ótimo exemplo é um sensoriamento de vibração de um equipamento, né? Dentro da indústria 4.0 já se fala em você, através de variáveis de processo, você predizer uma falha de um sistema. Tá? Existem algumas técnicas, existem algumas empresas que já estão implementando isso. Na prática, eu nunca vi funcionar. Já ouvi falar, inclusive num projeto que a gente estava fazendo parte, foi oferecido uma solução desse nível, né, onde ele predizia o que ia acontecer com o sistema através das variáveis do processo, e a correção seria também de forma inteligente, tá? Mas eu nunca usei. Já ouvi falar, mas eu nunca usei, tá?
Legal. A gente tem outra pergunta aqui. Só fazer a pergunta aqui, Amanda, da Camila. Obrigado, Camila. Camila está sempre com a gente aqui também. Como que a equipe Camila também, verdade. sempre está aqui com a gente. Como a equipe de PCM pode enriquecer o processo de análise de falha? Dando dados confiáveis. Dados, informações confiáveis. Eu acho que é a melhor forma do PCM colaborar, tá? O PCM é uma das principais funções do PCM que eu enxergo, é isso. É trazer, transformar dados, informações e transformar informações em resultados. E aí a turma da confiabilidade, a turma dos facilitadores de análise de falha, vai adorar muito ter um banco de dados bem confiável. Legal, e tem, só para deixar o Plim Plim, Merchan, nós temos lá no YouTube, um vídeo sobre isso, que é PCM Confiabilidade. Quem é melhor versus, tem uma lutinha lá, tem até uma capinha de luta. Vai lá e curte lá e assiste, dá força pro canal. Mas só complementando o que você falou, né, Lázaro, assim, as maiores entregas que o PCM faz para mim é me dizer assim, olha, quando foi executado o último plano preventivo daquele equipamento, o que eu pego de informação mais assim, quando eu vou fazer uma análise de falha, né? Não sei se com vocês também é assim. A primeira informação que eu peço para o PCM é isso. Quando que foi executada a última preventiva? Ela realmente foi feita? Né? Foi aderente na programação? Teve alguma intercorrência ali no meio da programação que fez ela atrasar um pouco mais? Porque isso pode ser indício, né? De uma falha de montagem, por exemplo. A atividade estava programada para tanto tempo e aí acabou demorando porque o pessoal teve dificuldade com uma ferramenta, por exemplo, para poder analisar. Então, o PCM ele tem essas informações, né? Dos planos que foram executados, né? E das últimas ordens corretivas que tem. Então, se tiver um PCM muito aliado a você, nossa, facilita demais, porque você não precisa entrar no sistema, né, no seu CMMS, e lá buscar informação, não, você tem a quem recorrer, o PCM já está tão interligado com o que é falha crítica, como precisa ser feito, que o PCM vai lá e a gente traz essa informação, né, isso é muito rico. Então, se você está no PCM, para a confiabilidade, ter essa interação, já saber o que é importante, nossa, facilita demais. Eu tenho pessoas incríveis hoje no PCM que trabalham comigo e fazem isso muito bem. Como eles facilitam o meu caminho? Você falou uma coisa interessante. Nossa, é sensacional. Vocês falaram uma coisa muito interessante. Só para dar Bom, a gente sabe aqui que no canal de Gestão da PCM a gente divide, né? Eu falo mais de PCM e a Amanda mais de confiabilidade. E essa semana eu vi um negócio que eu achei que eu ia demorar para ver na minha vida, assim, muito. Mas eu vi um negócio bem legal, uma das unidades nossa. E a maioria que trabalha aqui, ou já ouviu falar, ou já viu trabalho PCM, no mínimo apontando uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço que foi levada para a análise de causa raiz, ela tinha 23 páginas de apontamento. 23 páginas de apontamento, uma ordem de reforma. E o mecânico deixou anotado quais folgas que ele deixou no equipamento. E baseado nisso, a gente conseguiu, o engenheiro, não participei, eu só participo agora da aprovação, né? Eu não participo mais das análises. O engenheiro responsável lá conseguiu conversar com ele, entender, ver de onde ele tirou o número, como que foi, e quando ele olhou o número, ele falou, caramba, está na folga admissível, tá certo. Se ele não tem isso, e ele conversou com o mecânico, tentando entender como é que ele fez só para ter certeza, se ele não tem essa informação, ele é provavelmente, muito provavelmente, porque foi uma quebra, e eu até notei aqui, vocês falaram de causa e consequência, na manutenção é difícil saber o que é causa e o que é consequência. Se ele não tem isso, muito provavelmente a folga e o treinamento para o mecânico ia ser citado, porque ficou muito aparente que tinha um problema de folga daquela manutenção do mecânico. Só que quando ele falou a folga que ele deixou e como ele fez, ele falou, eita, e estava na ordem de serviço aprovada pelo líder dele. Então, foi algo que inacreditável, porque a gente fala muito de apontamento e normalmente os apontamentos são ruins. Eu vi algo que eu achei que ia levar anos para ver. A gente tem muito apontamento, tal, mas nesse nível de detalhe do cara falar quantos centésimos ele deixou um rolamento, é um negócio, assim, muito legal. Isso aí pode pedir muito como fantástico, hein? Porque... Esse não. Quando o cara me mostrou, eu falei, caramba, velho. Caramba, esse negócio é muito legal mesmo. E isso evidencia, Dederson, um assunto que a gente falou aqui bastante. Precisou de alguma ferramenta ultra, mega, blaster para descobrir isso? Não. Foi num detalhe, por isso que a gente não pode se apegar tanto à ferramenta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai, eu preciso fazer um treinamento de análise de falha, Master Black Belt, lá da NASA, aí eu vou descobrir tudo. Aí onde o cara se prende, né, em ficar em sala, fazendo pergunta, aquela coisa mais maçante, que já passamos disso. Né? A manutenção, a gestão da manutenção já passou dessa fase. A gente precisa chegar nesse nível de detalhe, por exemplo, que você falou. Tem até uma situação engraçada que a gente
tem muito problema. Até hoje, eu acho, são problemas normais que a gente vê dentro da gestão da manutenção e acaba casando também com a análise de falha. Aquela velha história, quem nunca da gestão da manutenção não passou por isso, né? O equipamento quebra, a primeira pergunta que todo mundo faz, as duas primeiras perguntas, né? Se está na rota da preditiva e por que a preditiva não pegou, né? Essas são as clássicas. Essas são as clássicas. Quem não passou por essa, está aprendendo manutenção de forma errada. E assim, eu peguei uma situação esses dias esses dias não, né? Ano passado. Esses dias. Ano passado. Estamos em julho, pô. Uma situação parecida, semelhante a essa. O que acontece? E aí entra naquela história, Débora, que a gente falou, até Débora e Amanda, que a gestão da manutenção precisa evoluir mais rápido. A gente não pode mais ficar discutindo se eu troquei o rolamento na hora certa ou na hora errada. Por que eu vou dizer isso? Quando a gente acompanha, quando a gente decide fazer um plano preditivo, seja de análise de vibração, ou seja, termografia, enfim, a gente precisa ter parâmetros, né? Existem várias formas de alimentar, né, esse software de análise de vibração para você entender os parâmetros desse cara. Né? Ou seja, cada ativo se comporta de uma forma. Né? E o que acontece? O equipamento ele estava trabalhando, ele estava numa amplitude, né, de aceleração baixa, né, e ele quebrou. E a primeira coisa a ação da análise de falha foi revisitar o plano de manutenção preditiva, né? Eu falei, peraí, revisitar por quê? Questionei isso, né? Aí virou uma discussão saudável. Vamos revisitar por quê? Aí, não, porque a preditiva não pegou a quebra. A preditiva tinha que ter pegado. Faz rota lá quinzenalmente, e não sei o quê. O cara foi dando aquelas altas justificativas, né? Eu só certifiquei com o time de preditiva meia dúzia de coisas. A primeira coisa que eu certifiquei, estamos com os cadastros dos componentes do ativo dentro do meu software, bonitinho, legalzinho? Então, a gente certificou isso. Pegamos o manual do equipamento que quebrou, olhamos dentro do software, os rolamentos cadastrados tudo direitinho, bonitinho. O nosso setup está legal? Nosso setup está legal, bonitinho, tudo certinho. Número de linhas, estava tudo correto dentro do software. E você pega a tendência do equipamento, você percebe que ele vinha acompanhando uma tendência, a gente acompanhava ele numa tendência, ele evoluiu, e nessa evolução ele quebrou. Só que essa evolução foi tão baixa, quando a gente foi aumentar o número de linhas naquele ponto, a gente descobriu que a gente colocou o limite do equipamento alto. Então a gente descobriu, cara, bem antes daqui eu preciso dar um alarme para esse cara. Então o pessoal se apega, por exemplo, muito à norma de análise de vibração, que com tantos milímetros está com risco, com tantos milímetros está crítico. Mas se você for seguir aquela norma, você vai sair abrindo ativo aí na indústria a rodo. Né? Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que aquele equipamento, naquela característica, a gente precisa levantar o alarme dele antes. E foi de fato o que aconteceu. A gente alteramos o setup dele, foi uma melhoria que a gente fez, a gente descobriu que aquele equipamento naquela condição, com aquele valor de amplitude, ele quebrou. Como que você explica isso hoje para a galera? Essa que é a dificuldade. Né? A galera ainda fica muito presa a por que quebrou, por que a preditiva não quebrou, aquela coisa toda, né? Então essa é uma das evoluções que a manutenção, a gestão da manutenção precisa sair fora, né? Já tive casos de pegar um engrenamento de um redutor com o dente quebrado e a análise de vibração não identificou, simplesmente porque ele estava vibrando. É verdade. E a gente estava com todos os setups, todos os parâmetros bem configurados. Então isso acontece muito, tá? Verdade. Tem uma outra pergunta aqui. Desculpa que ao vivo acontece essas coisas, né? Acontecem as emergências ao vivo. Tem vez que entra um menino aqui, meus filhos entram aqui na live, sabe, Lázaro? Hoje eu pus a cadeira na porta, então não vai chegar ninguém. Meu filho tá dormindo, né? Cachorro começou a latir ali, aí beleza. Só um ponto aqui, Amanda. Tem um comentário aqui de um grande colega nosso aqui, do Henrique. Muitas vezes a análise de falha é contaminada. A gente tava falando antes, eu não quis parar. Ela é contaminada por pessoas que já iniciaram análise com pré-definições. Algumas pessoas querem ganhar no grito. É importante ter um mediador. Só um ponto, tá? A Amanda falou isso na outra reunião, que o engenheiro tem que ter... Acho que foi na outra reunião, na outra live. Tô fazendo tanta reunião que tô falando de reunião. E com a Ludmilla, que a gente falou que o engenheiro tem que ter alguns soft skills, tem que ter comunicação, tá, bababá.
Vou dar só um comentário rápido do que aconteceu comigo, tá? Teve uma vez que uma pessoa queria ganhar no grito na sala, e era esse mesmo incidente que eu comentei mais cedo aqui, e eu era o mediador que estava fazendo pelo Apollo. E aí ele queria ganhar no grito, queria ganhar no grito, queria ganhar no grito, e chegou um ponto que eu falei assim, cara, só você quer falar aqui, e só você acha que e sem evidência, não vai passar. Beleza, e eu ganhei a discussão, e também ganhei um mentoring de 1 ano e um feedback de 2 horas, porque ele era o diretor da planta. Então toma um pouco de cuidado com o jeito que vai mediar e com quem. Então, assim, eu era bem mais novo, né? Então eu estava aprendendo algumas coisas. Então fica a dica. Live com a Ludmilla, a gente falou sobre isso, soft skills, no YouTube, gestão WCM. Tá lá bonitinho lá para vocês poderem ver, tá bom? Que é um ponto importante Bacana. mesmo, né? O que o Lázaro falou, assim, o papel do engenheiro ali, o engenheiro ele tem que mediar mesmo, tem que influenciar, né? O engenheiro geralmente não tem gestão direta, então tem que fazer essa mediação, essa influência. Eu Tem tô uma vendo que aqui, tá ó, mais cheio de pergunta, hein? eu tô na próxima, depois Legal. você lê o comentário. Quais os pontos, até já é o tópico que a gente tinha colocado aqui mais no final, né? Quais os pontos observar para avaliar a eficácia de uma análise? Boa, bacana, né? Esse já teve bastante discussão com esse assunto também, né? Porque a gente faz uma análise de um determinado ativo e o ativo vai e falha de novo. Aí o pessoal já autoprediz que o equipamento, que a análise de falha não foi eficaz. Aí você vai lá entender o modo de falha, os dois eventos foram totalmente diferentes, né? Então, uma falha pode ser a queima do motor, a outra falha no ativo, aliás, no mesmo local de instalação eu posso ter a queima do motor, posso ter a quebra de um rolamento, por exemplo, de uma bomba, tá? Mas quem está lá em cima, às vezes, você vai lembrar do local de instalação num todo, aí acaba, né, julgando que aquele local está quebrando demais, tendo muitas falhas. Mas a melhor forma de medir é, de fato, verificar se não teve a reincidência daquele evento que você tratou. Tá? Então, não tem outra forma da gente medir. O que você tratou? Você tratou, sei lá, sempre conferir a folga para verificar se a folga não está errada com relação ao projeto? Se você está sempre medindo e a folga está sempre correta, teu evento não teve reincidência. Mas se o equipamento falhou com outra causa, aí precisa puxar outra causa, entender outro modo de falha. Eu sempre conduzo dessa forma. Não porque o mesmo equipamento quebrou mais de vezes, que é a mesma falha, tá? Então a gente precisa tomar cuidado aí nessa classificação, né? Isso é uma discussão bacana, porque eu já entrei em análise, faz um tempinho já, faz um ano aí que entrei numa das análises, e o pessoal queria criar planos de... Bom, isso acontece algumas vezes, né? Que é até pergunta do Arilson, se a gente vê, o pessoal já sugeriu em reunião coisa que tem nada a ver com a causa raiz. Vou dar até um comentário rápido aqui. Já entrei em uma que nós saímos com um plano de ação, devia ter umas 30 ações mais ou menos. Então, quando você pegar um relatório que tem 30 ações, a probabilidade de ele estar errado, a análise de falha, ela está na casa dos 99,9% mais ou menos. Né? Então, acho que isso responde bem a pergunta do nosso amigo aqui. Acho que acabaram as perguntas. Desculpa, pessoal. Agora os 3 falou. Não, imagina. Não, mas assim, você percebe que quando a gente, todas essas dificuldades, entre aspas, a gente fala no uso da análise de falha, por isso que no começo eu disse que precisa ficar bem definida a regra do jogo. Tá? Porque essas discussões que a gente está tendo aqui agora, ela tem que ser combinada lá atrás. Se eu vou usar reincidência, como por exemplo a falha no local de instalação, ou falha no mesmo ativo, ou se eu vou chamar de reincidência aquilo que aconteceu de fato com o mesmo componente, qual ferramenta eu vou usar, enfim. Essa é a regra do jogo. Por isso que eu citei esse ponto. A regra do jogo tem que ser bem clara. Tem que ser bem clara porque na hora que você estiver lá no teu trabalho, você tem o combinado, vamos dizer assim. Não é o combinado que eu falo para se respaldar, para você usar com o diretor. Ah, mas você falou que é para fazer desse jeito. Não, é para de fato a gente ser direcionado. Para você, para o time que vai conduzir as análises de falha, ele saber qual que é a regra do jogo e o caminho que ele precisa seguir. Tá? Legal. Mas esse negócio das ações, eu queria complementar assim, que também acho válido, tá? Vocês podem discordar de mim. Eu já participei de algumas análises em que aquele local de instalação, por exemplo, um redutor de um tanque, ele era tão problemático para a equipe como um todo, que a causa raiz da quebra dele foi lubrificação. Mas ter um sistema que controle o nível do tanque, por exemplo, era algo que era uma dor para a equipe. Né? Era uma dor. Todo mundo sentia essa necessidade.
E aí, durante a análise, você fica naquela, gente, isso daí não é uma ação que vai matar a causa raiz. A causa raiz era a lubrificação. Ficou provado para todo mundo, e mesmo que tá claro, como as pessoas não têm ainda domínio da ferramenta, né? E aquilo ali é uma dor tão forte para a equipe, eu não vi problema, tá? Eu falei assim, olha, não vamos colocar na análise de falha, porque não está correlacionado. Então, se eu for buscar um histórico depois, né, eu vou acabar me direcionando para uma ação incorreta. Mas a gente tem outras formas de controle de ação, né? E aí a gente pode levar essa ação para lá, porque eu não capturei aqui na análise de falha, mas ela pode causar uma outra falha, e faz sentido o que vocês estão falando, né? É uma dor de toda a equipe, e aí você leva para um outro fórum, controla também, mas não está associado ali na análise de falha. Porque eu já vi algumas pessoas não tendo paciência com a dor da equipe, né, com o entorno do que está acontecendo do problema, e ele fala assim, não, isso não é a causa da falha, não vou colocar isso aqui. Não, eu vou ficar gerando ação para quê? Que eu não vou controlar. Mas assim, existe esse bom senso, né? A gente fala, engenharia, matemática, física e bom senso, né? Você tem que ter um pouquinho de bom senso. Gostei dessa. Eu sempre falo isso. Você falei que não? Eu falo, um professor meu, que muito louco lá, falava sempre isso. Então, assim, Ele tava a gente na tem que ter esse bom senso. Não, ele é louco, deve nem ficar na internet mesmo, muito doido, da época de faculdade. E aí ele falava isso, e eu trago muito pra mim, é muita verdade. A gente tá falando aqui de análise de falha, aquilo não era a causa da falha, a gente tem noção disso, mas não te impede de entender a dor da equipe e levar aquilo para um outro fórum, né? Não ser, eu sei a análise de falha, eu sei o método Apollo, eu estou aqui na regra e não vou ouvir mais ninguém, né? Isso também só atrapalha, né? Não agrega pro processo, acho importante falar. E quando você chegar, eu concordo plenamente com o que você disse, e quando você chegar numa análise de falha, onde há tantos problemas no equipamento, você começa a levantar evidência e você começa a perceber que outros processos do equipamento também estão ruins, o aconselhável é só mudar a ferramenta que você está usando para uma ferramenta de FEME, por exemplo, e aí você vai ter realmente 40, 50 ações, 30, só que elas vão estar direcionadas na ferramenta certa, que vai te falar assim, o que você deveria estar olhando, né? Porque quando o cara faz isso na análise de causa raiz, o que acontece no final? Você gera um monte de ação, que foi o que você disse, você não controla. E esse que é o maior dos problemas. Só que eu concordo plenamente. O bom senso cabe. Por exemplo, faltou o bom senso para mim quando eu falei pro diretor. Falei, nossa, só você, cara, sem evidência, que quer passar isso, pelo amor de Deus. Assim, ele me ouviu. Depois eu paguei por 1 ano, né? Até foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, aquele método de 1 ano, que me fez evoluir muito como profissional. Mas não aconselho que vocês façam mesmo, né? Pode ser que não tenha a segunda oportunidade como eu tive. Então, mas faz muito tempo também, eu tenho 10 anos já. Mas, não, legal. Acho que foi muito boa a conversa até agora. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Mas é isso. Nós temos que. Ô, pessoal, vamos lá, hein? Todo mundo, quando a gente falar o momento da foto, já vi que tem 1 ou 2 aqui que postaram no Instagram. Posta aí, marca a gente, dá uma forcinha pro canal aí. Tira o print na hora que a gente tiver com uma carinha legal, né? Pra não ficar verde. O duro é eu e o Debs ficar com a cara legal, né, Debs? Só se a gente nascer de novo. A questão da FCM não faz milagre, é só mesmo ficar. Vamos fazer. A gente está contratando. Ficar no esquadro. A gente tem uma equipe que a gente contratou de marketing digital. E nós estamos contratando também uma equipe para mexer com Photoshop. Só que a equipe ficou muito grande na parte do Photoshop. Aí nós estamos segurando um pouco o recurso. Que a gente não tem tanto recurso para essa parte. O Eduardo aqui mandou uma mensagem. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo pelo comentário. Bom, bacana. E via de regra, quem quer ganhar no grito é seu superior, Debs. Por isso que vocês têm que assistir a live. Inclusive o Eduardo Viana também conhece essa pessoa. Nossa, com a Ludmilla. Onde ela fala de soft skills, o que você precisa ter para ser um engenheiro de confiabilidade e ter soft skills. Tudo bem que ela era de entrevista, mas depois do treino falando tanta coisa que também falando sobre soft skills. Então tá lá, dica para entrevista, mas pode assistir que tá falando de tudo lá, até de jogo do bicho nós falamos lá, de tanta coisa que nós falamos. Da carreira da manutenção, né, também, foi da carreira da manutenção que a gente seguiu a linha de também, falando de jogo do bicho, falando de foguete da NASA, falando de tudo lá no... Jogo do bicho é ótimo, daqui a pouco alguém me prende aí. Mas tá bom. Momento da foto, Amanda? Mas esse comentário, eu queria pegar uma carona nesse comentário do Henrique, claro. Nosso amigo Henrique Marrito, né? Que via de regra, quem quer ganhar no grito é porque é superior, né? Isso, assim, é um negócio muito interessante, né? Porque a gente sabe que isso acontece dentro das organizações. O que a gente precisa fazer, aí aquilo que a gente fala de combinar a regra do jogo, é a gente de fato dar credibilidade para a técnica ou o próprio
facilitador, seja ele um engenheiro de confiabilidade, seja ele um especialista em confiabilidade, enfim, ele precisa levar credibilidade para a análise. A gente sabe que o que acontece? Um pouco me colocando na situação do superior que quer ganhar no grito, o que a gente percebe que ele sente falta na hora? Evidências. Às vezes a gente vai para uma condução de uma análise de falha despreparado. Quando eu falo despreparado, é despreparado de informação. E aí o cara acaba querendo sair dali, o cara tá cansado, o cara tá com a cabeça estressada porque, alguma coisa ferrou, e aí é onde ele acaba querendo ganhar no grito, porque para ele já deu. Né? Então como que a gente tenta reverter isso? É dando credibilidade para a técnica, dando credibilidade para a metodologia de análise de falha. Leve informação. Então, pessoal, se vocês têm dificuldade com os seus superiores em conduzir boas análises de falha, falando de isso eu estou considerando que o camarada não é um sem noção, que enfim, que só quer ele fazer, tá? Eu estou considerando de fato que ele quer resolver o problema. Dê credibilidade levando boas informações, tá? Contra fatos e evidências não existe discussão, tá? É uma dica. Legal. Tem mais uma uma pergunta, aqui, acho que tem. Qual o prazo ideal para finalizar uma análise de falha? Legal, Douglas. O prazo ideal, Douglas, assim, como engenharia, repete por favor a frase, engenharia matemática, física e bom senso, né? Isso. Eu gostei dessa frase, eu vou anotar. Assim, o bom senso, Douglas, o ideal é que quanto mais próximo do evento você coletar informações, melhor. Então, se você teve uma quebra hoje, para o que está fazendo e vai lá. Se possível, até acompanha a manutenção. Acompanha até a intervenção. Você vai descobrir e vai ver coisas ali, por exemplo, que você nem fazia ideia, tá? E aí, depois que você conseguir coletar o máximo de informações possível, né? Aí o destrinchar da análise, a conclusão da análise, o momento de chamar a galera para uma reunião, aí vai depender das informações que você coletou, tá? Eu sugiro sim que para o facilitador de análise de falha, vá no Gemba do momento da falha. Não espere, porque você vai perder informações preciosíssimas. Ele comenta do prazo ideal para finalizar, mas é o que você falou, né? O importante é a data que você buscou evidência, né? O finalizar a análise, acho que é o... Mas assim, hoje, como referência, a gente trabalha aqui, né? Onde eu trabalho com 7 a 10 dias para poder concluir, tá? Mas assim, não significa que você não possa levar mais, né? Depende da complexidade do problema, você pode levar mais tempo, sim. Mas 7 a 10 dias, né? Aí, dependendo das falhas mais simples, você consegue, dedicando aí um tempo, você consegue resolver. Legal. Eu até não falei um prazo para ele, justamente por isso que eu já faz um tempo que eu estou me desapegando de não que esteja errado, tá, pessoal? É só um método que eu ando praticando. O que é que a análise de falha padrão, para quem está começando com análise de falha, aprende? Que a análise de falha tem que usar o método X ou Y ou Z, durante X horas a partir do evento tem que fazer uma reunião, uma galera na sala, dessa reunião tem que sair ações, e dessas ações tem que, enfim, fica muito mecânico, sabe, eu acho. Então eu não gosto de trabalhar com esses prazos, eu deixo as coisas acontecerem. Repito, isso não é uma regra, é a forma como cada um enxerga que conduz melhor a tratativa. Eu gosto mais, de fato, de não trabalhar com esses negócios cavados, tá? Legal. É bom, legal. Você. Agora eu acho que é o momento foto agora, depois a gente pede pra equipe acertar no Photoshop, tá? Pessoal... A Rita entrou, a Rita deu aula de cálculo pra gente, cara. Ô Rita, tudo bom? Você me reprovou em cálculo 2, hein, Rita? Você tá falando sério, a professora Rita mesmo? Tá, eu sigo ela no Instagram, ela me segue também. Ela me reprovou em cálculo 2. Em cálculo eu passei direto. Não, legal. Mancada, hein, eu não tenho problema com você não, Rita, é só o Lázaro mesmo. A professora Rita não fez de cálculo tipo agora. E olha que eu levei uma trufa pra ela, hein? Mas aí você tava tentando comprar ela, é diferente. Tentou comprar ela, já era, né? Aí que você se lascou. Ela mandou palminha. Olha, ela mandou isso no seu mesmo, né? Assim, se o MacGyver entrar aqui, provavelmente eu vou falar que ele me ferrou. Porque tinha um professor, o apelido do cara é MacGyver. Vocês tiram ideia se ele não inventava nas provas. Tô brincando, é o melhor professor que eu já vi, só que eu não passava nas provas.
Aí tá bom. Momento foto. Pessoal, marca a gente aí no Instagram, dá uma força, gestão da BCM em tira todas as um print plataformas aí, digitais. tira um print, Deixa eu- manda lá no. Marca a gente, né, no Instagram. Então, Isso aí. momento risadinha. Peraí, deixa eu ver aqui. Momento risadinha. 1, 2 e. Tirou? Como é que ficou? Pronto. Ah, ficou boa, hein? Ficou boa. Assim, a foto ficou boa, né? Ah lá, Rita, Ai, que legal, legal. legal. É isso, Nossa, pessoal. muito legal, Lázaro, Rita. Um professor meu podia participar qualquer dia também, eu ia o adorar. MacGyver podia Vou entrar aqui. O convidar dia que o MacGyver entrar aqui, provavelmente ele vai entender mais de manutenção que nós. Aí vai ficar ruim, porque ele vai começar a falar de teoria. Aí nós estamos tudo Você acha danado. provavelmente, eu tenho certeza. Pois é. Mas legal, né? Sinto saudade da faculdade. Mais ou menos, né? Era um quebrado, mas bom. É, mais ou menos. Vamos lá, gente. Pessoal, é isso, né? Acho que acabou as perguntas, né, Deves? Foi ótimo mesmo. Agradecer novamente o Lázaro, né? Participação, paciência e colaborar, né? Ter todo o conhecimento que você compartilhou, muito enriquecedor, assim. A gente sempre comenta, né, Deves, que a gente aprende muito nas lives também, né? De vivência. E é legal ver outro profissional também compartilhando das mesmas ideias, tendo as mesmas dificuldades, né? Encontrando soluções diferentes que às vezes a gente não pensou. Então, assim, muito bacana mesmo. Eu tenho muito a agradecer, tá, Lázaro? Foi um prazer. Lázaro, Pô, bacana. minha parte também te agradecer também, né? Você fazer suas considerações finais. A galera tá colocando o nome de todos os professores aqui, ó, pra nós. A Rita falou que agora a gente vai dar aula pra eles, difícil, hein? Porque aula de cálculo, eu já não lembro nem como que soma 1 mais 2. Apesar, inclusive, sugiro vocês seguirem Engenheiro Sincero, porque é o que ele fala. Depois que você sai da faculdade, você não sabe somar. Você precisa usar calculadora pra somar 5 mais 3. E falando do Tasso, do Viana, meu Deus, Viana vem aqui e vai falar de pendrive. Tô brincando, adoro Viana também. Bom, ô Lázaro, obrigado, cara. A gente sabe o quanto que é difícil, né? A gente faz, eu e a Amanda, a gente tem o canal, a gente faz tudo fora de horário, então a gente tem que trabalhar, depois cuidar de filho e depois vir pra fazer as coisas do canal, né? Fora umas consultorias por fora aí que a gente pega. Então, assim, a gente tá tentando, inclusive estamos tentando negociar para aumentar o dia para mais 24 horas. A gente sabe que o teu tempo também é assim. Então a gente quer agradecer, cara, e como o assunto tá bom, né? São quase 1 hora e meia de live, muita gente ficou com a gente o tempo todo aqui, muito legal. Então, cara, obrigado, cara, te agradecer mesmo, não ficar inventando muito não. Obrigado e valeu, agora é contigo aí, faça a consideração final. Pô, cara, imagina, primeiro eu que agradeço, cara, o convite seu, né, de participar da live com vocês, super bacana. Acompanho o trabalho de vocês já tem um tempo, né, faz um tempo mesmo, gosto muito do material de vocês, justamente por esse tema que a Amanda falou. Você acaba tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas sem estar no seu trabalho, né? Você consegue ver o dia a dia de outras pessoas que é semelhante ao seu sem estar naquele ambiente pesado do trabalho, entre aspas. Quando eu falo ambiente pesado, é aquela rotina que a gente sabe como que é, não que seja ruim o trabalho, tá? Mas aquele clima tenso do trabalho, né, vamos dizer assim. Então é legal, acompanho muito o trabalho de vocês, né, acho que tem excelente, tem aulas ali que valem por pós-graduações. Fizemos pós-graduação juntos de gestão de manutenção. Não tinha a qualidade do conteúdo que vocês estão postando. Então, recomendo que todos aí que estejam participando da live sigam Gestão da BCM, eu sigo, compartilho, acho super legal o material que vocês compartilham. E admiro vocês por ter tempo ainda para fazer isso, porque tem filho, tem um trabalho de vocês. Então, de fato, vocês gostam de manutenção, isso é muito bom. E desculpem também qualquer coisa, estou meio improvisado aqui no hotel ainda, acabei de me mudar, estou em Tangará da Serra, para quem não sabe, Mato Grosso do Sul, estou longe de tudo. Aqui, para vocês terem uma ideia, 8h20 ainda, né? Não estou no horário do Brasil, vamos dizer assim, brincadeiras. Bom que você pode tomar uma coca agora, de boa. Pode sair, tomar uma coquinha. Mas a internet tá boa, hein? A internet tá boa. Então já é luz. Cara, é porque elas. Então, mas é estranho, porque ela cai todo dia. A internet do hotel, vocês sabem, não é muito legal. Então, agradeço de fato. Não estou muito acostumado a falar em lives, é legal. Tenho bastante amigos nossos aí entrando na live, mandando um abraço. É super legal, é gostoso esse clima, esse ambiente. E contem comigo, galera, que eu puder ajudar não com gestão da manutenção, porque temos aí 2 professores, mas com o dia a dia nosso mesmo. São experiências que a gente tem no nosso trabalho que de repente pode agregar o trabalho de vocês e somar, né? Agradeço mesmo e foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Legal, Lazinho. Obrigado, cara. Valeu, Amanda. Tá, gente? Obrigada. Gente, obrigado a todos aí por ter participado. E até a próxima quinta. Próxima quinta nós vamos vir com um tema muito legal, que a gente não sabe ainda.
vamos falar domingo. Sigam a gente, tem que Porque a seguir. gente tem reunião só no sábado, aí a gente É fala assim, cara, o que o pessoal quer saber essa semana? Aí a gente É vê as sábado e pesquisas, domingo, e faz capa e faz todo o material e ainda faz meme ainda. Falou, pessoal. Um grande abraço para todos. Até mais. Pessoal, obrigado. Tudo de bom. Boa Valeu. noite. Boa noite.